Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Full Stack na prática. E no vídeo de hoje nós vamos continuar então melhorando um pouco mais o nosso menu que nós começamos no vídeo anterior, ok? O que nós vamos fazer dessa vez é finalmente ativar aqui o item do menu que estiver relacionado à rota atual. Então, quando nós clicamos sobre um item, ele deve estar marcado com essa pequena borda azul aqui embaixo, esse pequeno sublinhado azul aqui embaixo. Porém, não é isso que acontece hoje. A gente passa o mouse sobre ele e, obviamente, como a gente já viu nas outras aulas, o Tailwind é quem é responsável por essa animação de fade do nosso sublinhado azul. Aqui no nosso componente do menu, à esquerda, como vocês podem ver, nós deixamos como estava na aula passada, da seguinte maneira. Temos aqui uma estrutura de repetição, nós vimos ali o each, ok? Então nós temos aqui o each, em que dentro dessa estrutura nós temos o link que vai ser renderizado no nosso menu, então são esses links aqui de cima, e nós deixamos separado aqui embaixo um item adicional que seria o nosso item no menu selecionado. Eu vou tirar o comentário dessa linha para que vocês possam ver. Então aqui é um exemplo, né? Nós temos aqui o Home, ele está sempre selecionado, sempre marcado. Como é que a gente pode atribuir esse comportamento para a página atual? Bom, o Svelte ele tem uma ferramenta chamada Store. Okay? Se você já trabalhou com outros frameworks, você já deve estar acostumado com gerenciamento de status. Porém, no Svelte isso é feito de uma maneira bastante simples e intuitiva, como basicamente tudo que a gente viu até agora, não é? Então, para a gente poder utilizar esses stores para detectar em qual página a gente está, a gente tem que primeiro entender um pouco como funcionam os stores aqui no Svelte. E para isso, a gente vai criar um aqui apenas de exemplo. Eu vou comentar novamente essa linha aqui. E eu vou criar aqui na nossa pasta, pode ser na pasta lib, depois quando nós fizermos stores para outras funcionalidades do nosso site, a gente pode colocar em outro lugar. Mas só para exemplo, eu vou colocar aqui na pasta lib e vou chamar de store.ts. Okay? Lembrando que nós estamos trabalhando com TypeScript, porque nós selecionamos isso lá na primeira aula quando criamos um projeto do zero. Aqui no store, nosso arquivo store.ts, eu vou criar uma variável chamada, por exemplo, nome. E nesse nome eu vou atribuir um valor. Vamos colocar aqui Thiago. Muito bem, eu vou salvar esse store aqui. Basicamente é um arquivo, ok? Que tem aqui na verdade é uma constante, não é bem uma variável, mas uma constante, que recebe o valor de uma string Thiago. Para que eu possa utilizar esse valor em outros lugares, utilizo o export normal. Isso aqui basicamente é o JavaScript puro, ok? Estamos utilizando aqui o JavaScript ou o TypeScript, como preferir. E eu posso então importar esse arquivo em qualquer outro lugar. Então, se eu vier aqui, por exemplo, na nossa página inicial, voltar aqui para o início, eu acabei comentando ali o item do menu e não salvei o arquivo. Pronto, agora sim. Voltando aqui para a página inicial, eu posso colocar aqui então o nome, né? A variável de nome. Só que para isso eu tenho que importá-la aqui na tag script. Então vamos importar aqui import nome from lib/store. Fazendo isso, a gente já vai perceber aqui ao nosso lado que o nome do Thiago aparece. Então, muito bem, nós temos então aqui uma variável que está sendo importada de outro arquivo. Muito simples, lindo, maravilhoso, como qualquer projeto JavaScript, não tem nada demais nisso aqui. Agora é que vem o nosso grande pulo do gato. Como é que eu posso fazer esta variável estar disponível em outros lugares? Eu posso simplesmente importá-la aqui, por exemplo, no menu também, ok? Então eu vou também colocar essa variável aqui no menu da seguinte maneira. Vamos importar novamente, então import nome from lib/store. E aqui embaixo eu vou colocar o nome. Então aqui ao lado da logo, por exemplo, vamos colocar aqui nome. E temos aqui Thiago e temos aqui Thiago. Então o nome está aparecendo em dois lugares, certo? Porém, para que a gente possa tornar essa variável disponível em todos os lugares, basta a gente fazer o import como a gente fez aqui. A gente está nada mais, nada menos do que importando aqui uma const, né, ou uma let, enfim, uma variável, uma constante em outros arquivos.
Porém, o Svelte nos permite criar variáveis que podem mudar de valor, mudar o seu estado, ok? Então, ao invés de usar Thiago, eu vou simplesmente colocar aqui que esta const nome é igual a um readable, e eu vou colocar aqui Thiago novamente. Eu vou salvar esse arquivo e repare que aqui ele virou um objeto. O que é este readable que a gente está usando aqui? Vamos por partes. Lá em cima ele está importando a variável readable do nosso Svelte Store, beleza? Essa aqui é basicamente uma lib que a gente não precisa acessá-la, não precisa entrar nela para ver como é que funciona por baixo dos panos, a não ser que você tenha curiosidade de saber como foi implementado. Porém, ela exporta algumas funcionalidades, alguns métodos, algumas funções que a gente pode utilizar aqui no nosso projeto. Uma delas é a readable, que então, passando um valor dentro da função readable, automaticamente eu estou dizendo ao Svelte que eu quero que essa minha variável, ou constante nome aqui, esteja disponibilizada para todos os componentes da nossa aplicação através de subscriptions. Ok? Vamos ver aqui como isso funciona na prática. Eu vou voltar aqui ao page, mais page, então eu vou trocar a nossa chamada aqui para o nome, né, essa interpolação do nome, pela maneira correta de exibir o nome. O que vai mudar agora? Bom, ao invés de colocar simplesmente o nome da variável, eu coloco um dólarzinho na frente e salvo. Feito isso, repara que já aparece corretamente o valor aqui do nome, certo? Que é o Thiago. E o que é mais interessante é o seguinte, esse nome ele está disponível também aqui no menu, então eu posso fazer a mesma coisa, coloco o dólar na frente, salvo, e uma vez que esse nome está disponível no estado da nossa aplicação, ou seja, ele está disponível a nível global dentro da nossa aplicação, se eu alterar este valor Thiago dentro de qualquer componente, todos os outros componentes que estiverem utilizando este mesmo estado, ok, essa mesma variável aqui no caso nome, receberão essa alteração e exibirão o nome corretamente. Vamos fazer um teste aqui. Então, dentro da nossa página, por exemplo, eu posso colocar aqui um botão, certo? Vamos colocar aqui um botão, mudar nome, ok? Vou criar aqui um evento nesse botão, onClick. Nós ainda não vimos sobre eventos, mas basta saber que isso aqui é um evento padrão no Svelte, então ao clicar no botão ele vai executar alguma coisa. Então nesse caso vai executar uma função chamada, por exemplo, mudar nome. E aqui em cima no nosso script eu vou criar uma função, então com o mesmo valor. Então mudar nome. Muito bem. E essa função vai ser responsável por trocar o nome de Thiago para João, por exemplo. E como é que eu faço para mudar esse nome? Okay? O valor dessa variável. De, por exemplo, Thiago para João. A gente pode simplesmente fazer o seguinte. Nome.set e aí eu coloco João. Lembrando, o nome aqui não é mais uma string pura e simplesmente. Ok? Nós atribuímos o valor dele vindo desta função, o readable, que como já falamos, coloca o seu valor no estado da aplicação. Uma vez que eu quero trocar o nome dele para outro valor qualquer que seja, eu preciso chamar uma função dentro desse objeto, o nome, que agora é um objeto, que vai ser responsável por alterar o valor, ok, do nosso estado. Então aqui eu coloco o nome.set, passo o novo valor que eu quero. Como isso está dentro da função mudar nome, e essa função está atrelada ao botão, quando eu clicar no botão, que é este aqui, mudar nome, ele vai alterar de Thiago para João. E vamos ver o que acontece. Muito bem, repare que o nome João mudou tanto aqui na nossa página, no myspage.svelte, quanto também no menu.svelte. Aqui no menu nós não fizemos nada de diferente, nós mantivemos como estava. Porém, aqui na página nós colocamos esse botão de mudar o nome, ok? E ele mudou o nome para João. Isso aqui é muito bacana se a gente estiver trabalhando em projetos maiores, muito grandes, por exemplo, com muitos diferentes estados, vamos colocar assim. E aí você começa a ter um problema de como é que eu posso atualizar uma variável, atualizar um objeto, um valor qualquer que seja, em várias páginas ou vários componentes. E repara, aqui é uma página e o menu ele é um componente.
E isso não tem a menor diferença para o Svelte, ok? Sendo o arquivo .svelte no final, você pode fazer uso de todas as funcionalidades que o Svelte te permite. Seguindo adiante aqui, nós temos então agora uma nova função que é mudar o nome, certo? Então ele está mudando para João. Se a gente colocar aqui outra coisa, por exemplo agora Pedro, e eu clicar novamente aqui no mudar nome, ele vai mudar para Pedro em todos os lugares onde o nome é utilizado. Como é que a gente pode usar isso para melhorar o nosso menu? Então vamos lá, eu vou apagar aqui essa parte que não nos interessa mais do nome. Ok, vamos apagar esses imports aqui, vamos tirar esse nome e esse button daqui. E no nosso menu também não importa mais o nome e nem mais isso aqui. Muito bem, o que acontece? O Svelte tem alguns stores próprios que ele cria e que nós podemos utilizar, no caso aqui o Svelte Kit, ok? E nós podemos utilizar. Um deles é um store chamado Page. Como é que nós podemos fazer para utilizar então esse store do Page aqui no Svelte? Bom, eu vou criar uma constante aqui, simples assim, chamada P, por exemplo, e vamos colocar aqui $page. Você lembra lá que quando nós queríamos chamar o valor da variável do nome, nós colocávamos um símbolo do dólar na frente. $page, ok? E só dando Enter aqui, ele já importou lá em cima então do nosso App Stores o nosso objeto Page. Este objeto contém várias funcionalidades. Então eu posso pegar aqui Data, que nós vamos ver para vídeos mais à frente, Error, Form, Params, Route, Status e URL. Se eu simplesmente pegar aqui Page.url, ele vai trazer mais uma série de outros valores aqui. Então eu tenho hash, host, hostname, href. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esse valor page.url e vamos tentar imprimir isso aqui no nosso console. Console.log p. Quando a gente acessa a página, a gente recebe aqui então o objeto, né, da URL, esse pequeno mapa aqui com valores. Então temos a hash, temos o host, temos o hostname e assim por diante. Lembrando, isso aqui é fornecido pelo próprio Svelte Kit para nós, para que a gente possa fazer uso de, por exemplo, essa funcionalidade de saber qual URL nosso usuário está acessando. Repara que se eu venho para a URL do portfólio, recarrego a página, aqui no console ele renderiza novamente então os valores desse objeto, sendo um deles a nossa URL aqui, o href, o portfólio, não é? Ele também tem aqui o pathname /portfólio. Repara que esse pathname /portfólio é o mesmo valor que nós estamos utilizando aqui no nosso menu, certo? Então, claro, independente do nome aqui, a gente colocou como a href, não é? A gente poderia colocar qualquer outro nome no nosso objeto aqui de itens do menu, mas o valor que a gente está passando para incluir nos nossos links do menu é o mesmo que está aqui no pathname, certo? E de onde é que vem esse pathname? Ele vem aqui de cima. Então, quando eu coloco /portfólio, por exemplo, o Svelte vai colocar esse valor aqui na variável pathname dentro do nosso objeto da URL aqui no store da page. Vamos lá. Eu posso colocar o seguinte. Vamos tirar essa constante P aqui, certo? E o que nós podemos fazer para implementar então a funcionalidade aqui, não é, de deixar o item do menu ativado, é colocar uma verificação. Nós podemos fazer o seguinte: nós temos aqui da aula anterior o nosso exemplo, não é, da página do Home. Nós estávamos com ele aberto aqui. A gente pode colocar o seguinte: dentro aqui da nossa estrutura de repetição do each, podemos colocar um if. Então, if page.url.pathname igual ao nosso href, lembrando que esse href aqui é o valor que vem lá da nossa lista de itens do menu, esse valor aqui. Então, é a página atual, certo? Que vai receber essa tag A que nós deixamos reservada aqui na aula passada. Muito bem. Agora, no caso contrário, exibe o valor normal. E assim terminamos o nosso if. Tiramos o import aqui do page e aí acabou quebrando ali embaixo. Vamos importar novamente. Import page from app/stores. Muito bem. Agora sim. Repara que interessante, não é?
a gente tem agora a funcionalidade. Então quando eu clico no item no menu, ele vai ficar marcado. Só que o nosso label não foi atualizado, a gente não mudou aqui o label. Vamos voltar aqui no nosso HTML e vamos adaptar para que fique igual ao que está ali na linha 23 ali embaixo. Então aqui o A tem que ter href, como vimos na última aula, e o label, né, não pode ser home, tem que ser o label dinâmico também que vem ali. Muito bem, agora sim, repara, estamos na página de contato e o contato está ativado. Quando eu mudo para portfólio, o portfólio fica ativado. Sobre, início e assim por diante. Perguntas frequentes é uma página de erro, mas ela também fica ativada porque, apesar de estar renderizando a página mais error.svelte, que nós já vimos em aulas anteriores também, apesar disso, ainda assim eu estou na página de perguntas frequentes. A rota ainda é o /FAQ, então por isso ele se mantém aqui embaixo selecionado. E dessa forma a gente consegue fazer muito mais coisas na nossa aplicação, só com o uso então desse store chamado Page. Com isso você já aprendeu a fazer pequenos stores na sua aplicação. Nós criamos um store aqui com o nome de nome e esse arquivo na verdade já posso até excluir porque não vamos mais utilizá-lo, pelo menos por enquanto. E com isso também conseguimos verificar se a nossa rota atual é igual à rota aqui do nosso menu, certo? Então, se a rota atual da página for igual a URL desse item do menu, nós podemos então colocar, ou renderizar, melhor dizendo, essa tag A aqui com o CSS, as classes específicas para o início. Na próxima aula a gente vai começar então a rechear o nosso site, agora sim colocando páginas nele, colocando conteúdo nas páginas, beleza? Te vejo lá no próximo vídeo. Se gostou do conteúdo até aqui, por favor deixe joinha, coloque um comentário se tiver alguma dúvida, eu tento responder na medida do possível. E se você acha que é relevante para outras pessoas, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até o próximo vídeo.